Fala aí, pessoal, beleza? A gente está indo agora para a segunda parte da nossa live, tá? E eu espero que vocês estejam gostando. Esse trabalho que eu estou fazendo é com todo carinho para todos vocês, artistas marciais, para vocês estudiosos das artes marciais. E eu tenho absoluta certeza que vocês sempre vão tirar muito proveito das informações aqui, sempre tentar levar para vocês informações pertinentes sobre artes marciais, buscando, né, sempre fazer perguntas pertinentes, deixar sempre essa turma de base, essa turma que é tão importante, falar, sabe? Falar sobre a sua jornada, sabe? Sobre tanta coisa. Olha só, Sensei Otávio foi uma pessoa que apertou a mão de um dos meus maiores ídolos, sabe? Que foi o Sensei Goiano. Isso é incrível, cara. É incrível. E eu espero que vocês estejam gostando. Agora eu só vou esperar a galera entrar pra gente poder desfechar aqui a nossa entrevista. Aqui, fica legal pra todo mundo ver. Facebook André Yamato, tá? Instagram André.yamato e o canal Yamato Damashi, tá? Canal Yamato Damashi. Obrigado, tá? Rosângela, não é isso? Obrigado. Tô só esperando ele entrar para colocar de novo na live, tá? Eu não sabia que o Instagram tinha esse tempo limite de 1 hora. Eu acho que é 1 hora, eu acredito que é isso. E eu não sabia. Aí agora a gente vai aqui para a segunda parte. Ô, Sensei, então, Ou, agora concluindo os treinos do Sensei Ademir. sobre os treinos do CC Ademir, então, como eu falei para você, era assim, naquela época, era algo desumano. Você começar de manhã, fazer uma parte à tarde e outra à noite. Eu treinava Eram algumas duas coisas. rotinas por dia ou três? Eram duas rotinas ou três? Às vezes, tinha dias que eram 3 rotinas, né? Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. E era assim, era muita coisa, era muita coisa. Naquela época o pessoal treinava muito. Hoje, o que acontece hoje? De repente, eu vejo pelos treinos que eu fazia, os treinos, eles não tinham uma evolução boa. Porque eu tinha época que eu corria 10 quilômetros por dia. Às vezes chegava a correr 20 quilômetros. E aí um dia encontrei com um corredor, ele falou ali, correr maratona. E aí eu fui falar para ele, ele falou, você é louco, cara, você estoura, você tá todo estropiado. Chega no campeonato, você não tem velocidade, você não tem explosão, por quê? Porque você sacrifica o seu corpo, né? Já o Ademir já tem um treino melhor, de melhor qualidade. Então, hoje as pessoas, elas veem assim, o que, que é melhor? Entendeu? Você fazer uma caminhada, depois você faz uma explosão, depois você faz, né, isso, é, então os treinos são dosados e tudo para que você evolua. Na nossa época não, nós treinávamos, é, o importante era treinar muito, né? Mas o Ademir já tinha um treino de mais qualidade. Eu treinava, quando eu treinava com o Francisco Filho, eu só fazia alguns treinos de academia, sacos de pancada e alguns treinos de condicionamento físico, corridas, né?
Então, isso é que eu fazia. Eu não fazia todos os treinos com ele. Mas já com o Francisco Filho, eu já estava chegando aos 35 anos. Eu parei com 35 de treinar intensamente, né? Daí foi que o Glaube entrou no meu lugar, treinando com o Francisco Filho. Foi aí que ele teve aquela ascensão excelente que teve. Mas hoje o pessoal treina com qualidade. Naquela época a gente treinava com muito sacrifício, né? Era Era bem. volume de treino. Antigamente era volume de treino, hoje em dia o senhor acha que naquela época era volume e hoje em dia seria qualidade de treino, é isso? Ou não? Hoje é mais qualidade. Hoje é qualidade. Hoje é tanto alimentação quanto treinamento. Hoje os técnicos pensam em qualidade, né? O Estou senhor não falando acha que dos isso técnicos. tem a ver com o nível de evolução na informação, né? Hoje em dia, com a internet, você Sim, claro. acha muita coisa, né? Mas Olha, só para você ter uma ideia, eu vou falar da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa, eu nunca fumei, nunca fui de bebida, nunca fui de sim, noitada, nunca levei uma vida regrada. E com 57 anos de idade, eu tive um infarto com parada cardíaca de 2 minutos, fiquei 50 minutos em coma. E alguém fala assim, mas como que um atleta como você saudável. chega num ponto desse? E eu vou explicar por quê. A gente era um tubarão, a gente abria a boca e a comida ia entrando. Então, se viesse aí um pedaço de toucinho, se viesse o não sei o que, a gente comia. Comia 8 vezes por dia. É um absurdo. E comia Entupindo, e treinava e perdia. Hã? entupindo vaso, entupindo veia, entupindo artéria. Exatamente. Exatamente. Então, hoje, você tem todo uma alimentação balanceada, um treinamento balanceado. Se você treina perna de manhã, você treina braço à tarde. Se você treina comitê num dia, você treina kata no outro. Então, cada técnico vai balanceando o treinamento do seu atleta para que ele tenha uma evolução. Naquela época, sabe qual é a ideia que era passada para nós? A ideia era passada assim. É, um dia eu estava ouvindo um técnico de vôlei falando que os atletas eles estavam treinando peso, então eles não tinham muita impulsão para dar cortada, para fazer isso, para fazer aquilo. E aí eu falei assim, peraí, e se o jogo fosse amanhã? Mas não vai ter jogo amanhã. E a ideia que era passada para nós, na época que a gente treinava na Kyokushin, era assim, vocês não são lutadores, vocês são soldados. E se a hora que você descer do ônibus para chegar do ponto de ônibus até a sua casa, alguém te atacar, você tem que estar preparado. Você não vai estar, né? Então, o que acontece? A gente treinava para a qualquer momento aparecer um desafio, a qualquer momento aparecer uma briga, a qualquer momento aparecer uma luta, a qualquer momento aparecer um campeonato. Então, não era, pelo menos o treino que eu fazia naquela época, e isso não tem, o meu mestre não tem culpa, porque naquela época era dada a aula normal e alguns atletas que treinavam separado, né? Então a gente treinava para, vamos supor, eu estou lá fazendo Kihon, de repente alguém fala assim, olha, tem um campeonato lá e você está convocado, então era isso, entendeu? Então não tinha aquela estrutura, olha, vai ter um campeonato agora dia 10 de setembro. Então você daqui até lá você vai fazer todo um treinamento gradativo. Primeiro você vai desenvolver tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, né? Para que você consiga chegar lá inteiro. Eu, com toda sinceridade, eu nunca cheguei num campeonato com 100% das minhas condições. Eu já fui em campeonato com dedo quebrado, com luxação,
com problema de tornozelo, com problema de joelho, mas isso tudo foi por causa de treinamento mal feito. Treinamento feito à base de sacrifício e de... Quanto você fez hoje? 200 agachamentos só? Não. Quanto você fez ontem? Não, então teria que fazer aquilo, sabe? Era como se você tivesse a obrigação de fazer aquilo. E comida, entendeu? E a gente que era... Eu sempre fui pobre, era todo dia feijão, arroz, batata frita, ovo frito. Se tivesse um bife, aí já era uma grande coisa, tal. E chegava, isso era de manhã, de tarde e de noite. E o café da manhã era aquele café com um pãozão daquele tamanho, você comia quase meio pão, né? E ia por aí afora. Então, chegou, eu com 57 anos de idade, eu estava sequinho, na boa, porque a musculatura você consegue dominar com o treinamento. Só que o que passa aqui dentro, o encanamento, né, da pia, tá tudo entupido. Então foi isso que aconteceu. E eu tive um problema sério. Ainda bem. O senhor agora se encontra bem, né? A sua saúde tá regrando. Não, sim, com certeza. Porque quando eu fui para o Japão em 2013, eu fiz um treinamento lá e eu fiz um treinamento de 7 horas. E eu levei... Era um treinamento de exame de faixa, que era assim, cada Shihan pegava um grupo por meia hora. E durante meia hora, ele fazia o treinamento junto, ele fazia junto. Só que ele fazia meia hora e depois ele descansava. E a gente estava lá estava treinando. Tinha uma paradinha para eu tomar água, levei 4 litros de água, tomei os 4 litros de água durante o treino, durante todo o tempo. Chegou no final, fui pesar, eu estava com 3 quilos a menos do que eu... Então, quer dizer que eu perdi, quanto? 7 quilos. 4 do que eu bebi de água, mas ainda o que faltou. Então, passaram 20 dias quando eu voltei para o Brasil, eu tive um infarto. Entende? Então, ainda aquela coisa, aquela ideia de você treinar até chegar no limite, até a exaustão. Você treina, aí levanta, não dá mais. Quando não dá mais, não tem mais condições de... Então, isso é um pensamento antigo, que hoje, graças a Deus, o pessoal mudou. E como também, eu espero que o pessoal mude aquela ideia de que você não é um super-homem, você não é melhor do que ninguém, cada um tem o seu treinamento, cada um tem a sua qualidade, né? E uma coisa que você perguntou para mim... Meu Deus. O senhor para com isso. Quem vai infartar aqui sou eu. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Quem vai sofrer infarto aqui sou eu. Aí eu já não sou mais tão menino para ver essas coisas. E tem um que você vai ficar... Segura aí. Segura na cadeira. Sim. Meu Deus do céu. Meu Deus. Essa edição foi a edição de lançamento? Essa foi, inclusive, só para você ter uma ideia, o meu livro, esse livro meu, que era meu, sumiu. Pegaram emprestado e nunca mais devolveram. Então, e esse aqui... Por que será? Por que será? Esse aqui foi... Um aluno trouxe uma vez para mim, né? Está autografado? Esse aqui ele trouxe em 87. Imagina. Mas esse está quantos autografado? Anos. Esse está autografado. É de 1900... o autógrafo foi em 1987, ó. Então, assim... Que barato. Eu tenho... o Vinícius Beretta, ele está aqui... Tá assistindo? Tá, né? Ele está em Portugal. Agora, você conhece ele? Lembra dele? De nome, eu conheço ele de nome, sim. Sem dúvidas.
WGP, tudo tá em Portugal. Exatamente. Exatamente. Agora está em quarentena lá. E foi uma pessoa assim, foi um dos alunos que mais me seguiu, né? Que mais seguiu os meus ensinamentos. E espero que agora ele consiga se estabelecer lá em Portugal. Quem sabe divulgar o meu estilo da Reikokai e também seguir com o kickbox, que ele. Até eu passei para você, tem uma foto lá de um atleta no ringue pulando, dando uma giratória lá. Sim. É ele. É ele que está aplicando o chute. Então, é, eu sou bastante Sensei, estudioso, né? eu vejo que antes de eu formular antes de eu passar essa pergunta, eu só queria que o senhor passasse para o pessoal que está assistindo as redes sociais do senhor, região que o senhor dá aula, obviamente que essa live vai ir para o YouTube, então sempre a galera vai assistir. Eu faço votos que essa pandemia se encerre logo, que essa epidemia tenha uma solução logo, e para a galera que está assistindo agora a live, que o senhor diga aonde podem encontrar o senhor, se o senhor aceita convites para seminários, para palestras, para trabalhos específicos voltados à gestão de equipe, que eu acho muito importante. Eu acho se tem uma coisa que o senhor deixou claro, ainda mais naquele fato de estar com vários Shihans, né, e tendo que conversar com todos, o cara tem que ser um gestor ali. Ali o cara tem que ser gestor. E como que o pessoal pode encontrar o senhor? Através de rede social, ou telefone, ou Instagram, o senhor tem Twitter, o senhor faz uso desse tipo de coisa? Na verdade, o que eu mais uso é o. Mas eu não sei nem o endereço do Instagram, precisa ver. Eu tenho o WhatsApp, Sim. 11 Pode passar. 9 8575 5520. Sim. Esse é O seu Facebook? O Instagram é Otávio Lunardi. Facebook? E tem também a Academia Otávio Lunardi. Não, esse não dá. E o Facebook é Otávio Lunardi também. Ok, sim. E eu acho interessante, até, eu não sei se o senhor já faz isso, mas eu acho interessante até o senhor começar a pensar nessa parte de palestras. Nessa parte de palestras eu acho fundamental, porque é o que acho que é a Rosângela, não é isso? É Rosângela? Rosângela. Então, isso. foi o que ela tinha falado. São 45 anos. Né? É uma vida. Você quer entregar a minha idade. Ó, eu não quero criar discórdia. Eu só estou falando que eu vi uma mensagem falando que são 45 anos. Eu não tenho nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, não briga não. Segura esse coração aí, tá? E o que acontece, Ceci? Eu acho que realmente pode ser uma coisa muito boa. O senhor começar, com o tempo, pensar nisso, nessa parte de palestras. E, Sensei, a pergunta que eu tinha feito mais cedo, o senhor pediu para eu te lembrar. Por que é tão difícil de ver eventos do Kyokushin aqui no estado do Rio de Janeiro? Eu conheço pessoas do Kyokushin no Rio de Janeiro, mas eu não vejo interesse nenhum e não vejo desenvoltura nenhuma de fazerem trabalhos voltados ao Kyokushin aqui no Rio. Praticamente, quando se fala de Kyokushin, a gente está falando de São Paulo, que eu considero que é um dos celeiros do Kyokushin. Eu vou ser muito sincero para o senhor, eu sei que existe no Nordeste, porque eu tenho muitos amigos nordestinos, eu tenho amigos no Brasil todo e fora do Brasil também, como o senhor sabe, mas eu vejo que o Rio de Janeiro é absolutamente deficiente. Sabe, tem um professor, eu conheço 2 professores, mas quando tem eventos eles vão para São Paulo, e eu queria perguntar para o senhor por que, obviamente que o senhor não tem culpa. Se o senhor pudesse, teria no Brasil todo, né? Mas o porquê que o Rio de Janeiro ainda não foi tocado da maneira exata, da maneira correta, pelo Kyokushin. Aqui existem pessoas que amam o Karate Kyokushin. Eles amam o karatê de contato.
existia uma revista antigamente chamada, acho que era Fighter Magazine. E eu era criança e eu comprava essas revistas. E essa revista tinha sempre karatê de contato. Na capa. Tinha o karatê de contato, tinha a galera do karatê Shotokan, que se eu não me engano era o Fábio Kataoka. Não sei se ele ainda. Acho que é isso, Fábio Kataoka. Era alguma coisa desse tipo. E era uma revista que falava sobre vários tipos de artes marciais. E eu via sobre o karatê de contato. E quando eu fui me interessar por karatê de contato, por muitas vezes eu tinha que sair do Rio. E eu queria perguntar para o senhor isso. O porquê que o Karatê Kyokushin não criou ainda raízes aqui no Rio, e se o senhor algum dia pensa em fazer algo voltado ao Rio de Janeiro em relação ao Karatê Kyokushin. José Pereira é o pastor José Pereira da capoeira. Eu já fiz vários campeonatos aí no Rio de Janeiro, eu mesmo, e na cidade de Teresópolis. Mas Teresópolis quase não é considerado Rio. Né? Teresópolis é muito longe, é serra. Na serra, né? Na serra. Fui ao campeonato em Teresópolis, acho que o Sensei Moacir, me lembro dele. Não estou mais na mesma organização que ele, então perdi contato. Então, o que eu estou propondo, como eu estou na Confederação Brasileira de Karatê, Calma aí, galera, que deu um probleminha na conexão de lá, mas já está voltando. E vocês vão passando feedback se vocês estão gostando, tá? Se está conseguindo ouvir tudo direitinho. Calma aí, pessoal. Só um minutinho. Que deu um probleminha aqui na conexão. Só um minuto que eu vou mexer aqui no fio. Voltei. Calma aí. Deve ter dado um probleminha lá na conexão. Deixa eu ver se foi na minha. Não foi. Danilo. Calma aí, pessoal, só um minutinho. Ô, Danilo. Baixa a primeira parte da live e joga. Você já jogou no YouTube? Joga lá. Entrevista com Sensei, Sensei Otávio Lunardi. Lunardi. D-I. Lunardi, baixa. Ok, voltei. Deixa eu ver. Rosângela, se teve algum problema na conexão... Ah, tá. Tudo bem, Sensei. Vou colocar aqui de volta. Ok, foi. Pronto. Pode completar, Sensei. Tá voltando? Voltou. Sim, já tá ótimo já. Já pode falar. Tá. Então, eu estou com um projeto através da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, onde eu sou o presidente do Karatê de Contato. E a nossa intenção, nosso objetivo é montar as federações estaduais. Então, o Karatê de Contato se associar a essas federações estaduais da Federação de Karatê Interestilos, e para que a gente reúna. Nós já temos Minas Gerais, que é o Sensei Kaká lá de Lavras, que já participa com a gente, e tem alguns que já estão tentando se agregar a nós, mesmo porque nós temos, por exemplo, a Toeikan, a Shidokan, Kyokushin Sonoda,
Sokyokushin, Dokyokushin e Senshikai. Então, o que acontece? Eles têm representantes em outros estados também. E aí vão se juntando para que a gente possa fazer um campeonato nacional bem forte. Sim, senhor. E agora, em julho de 2021, nós estamos aí prestes a fazer o campeonato mundial de karatê interestilos, de onde vai ter o karatê de contato também, para participar. Como eu já falei para você, é um pouco difícil para a gente juntar todo mundo, porque ainda nós temos alguns entraves causados pelos mestres. Esses estilos que estão participando com a gente estão, inclusive, com a autorização das pessoas do Japão. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, a Toei-kan, onde o mestre do Japão autoriza eles a participarem junto com a gente. O mestre da Shidokan, no Japão, também autoriza eles a participarem. E alguns não querem que se misture, eles querem ficar só com eles, com a própria organização deles. Então, assim, eu acho que o mais importante não é a minha organização ser campeã. O mais importante é o karatê de contato ser campeão. E não só o karatê de contato, o karatê semi-contato, o karatê tradicional. Por quê? E finalmente, a gente cuidando da nossa parte, a arte marcial vai ser campeã. Entende? Então, a ideia que eu tenho, e que eu tive desde novinho, e foi justamente... Você sabe que chega uma hora que você começa a entrar em conflito até com seus mestres e tal, quando você começa a pensar muito longe, né? Mas eu penso da seguinte forma. Quando se você você acaba pensando é bom... fora da caixa. Como? Quando você acaba pensando um pouquinho fora da caixa, acaba acontecendo esses conflitos. Exatamente. Então, para mim, se você é bom naquilo que você faz, para mim é muito melhor. Não tem interferência nenhuma com as minhas coisas, não tem nada, mas você sendo bom naquilo que você faz, você está elevando. Quando eu falar para alguém assim, eu faço arte marcial, aí alguém fala assim, eu conheço o mestre tal lá. Opa, ele é bom, eu sei que está falando bem dele. O duro é quando você chega num ponto que nem nós estamos hoje, né? Por exemplo, vamos supor que você é um político e eu sou também. Aí eu conheço um político, fala assim, será que ele conhece um cara bom ou um cara ruim? Né? Então, quando você faz parte globalizando, né? De um grupo bom, você sente prazer em falar, eu faço arte marcial. Sim, senhor. Entende? Eu não preciso falar assim. Fazendo um adendo sobre isso que o senhor disse, na década de... Meu pai é ex-karateca, né? Meu pai é ex-karateca e ex-pugilista de boxe. Que ele chama de boxer, né? Que ele antigamente falava boxer. E meu pai, ele falava que na década de 60, 70, houve duas épocas. Uma época onde você ser pugilista era visto como vadiagem, e uma época que logo depois, que quando você era visto como lutador, você era uma pessoa respeitada. Não por Sim. ser brigão, mas porque você era alguém que aprendia algo que se ensinava disciplina. Né? E ele viveu dois momentos. Quando ele começou, era considerado vadiagem. Né? Ser lutador era coisa de vadio. E logo em seguida, era um dom, era uma coisa boa, era um mérito. E o senhor falou que uma coisa que me tocou, que foi o seguinte, infelizmente, hoje em dia, quando a galera fala assim, eu sou aluno do professor fulano, pô, mas será que esse cara aí realmente é confiável? Porque, infelizmente, durante a história aqui no Brasil, houve muitas pessoas que acabaram
sendo mais destrutivas à marcialidade do que construtivas. Então, na própria... Eu acho que eu conversei com o senhor mais cedo. Eu, antes de fechar minha viagem para a Tailândia, agora, provavelmente em setembro ou outubro, dependendo do coronavírus, essa minha viagem, eu demorei muito tempo para conquistar a confiança dos tailandeses. Porque eles já tinham desconfianças, porque muitos brasileiros iam para a Tailândia e acabavam agindo de má fé. E isso foi calejando eles. Mas eles, até pela cultura deles de sempre estar abertos, independente de qualquer coisa, que eles acreditam muito na lei do karma. Então, me fez mal? Tudo bem, não ligo não. Mas, hoje em dia, essa coisa que... Eu não vou falar que é algo estritamente brasileiro, nacional, mas nós temos uma cultura, infelizmente, de nos aproveitar do que as pessoas têm a nos oferecer, sabe? E isso acaba que vai criando uma imagem ruim na maioria das vezes. Então, assim, eu sou aluno do CC Otávio. Pô, mas será que esse CC Otávio realmente é isso tudo que ele está falando? Por quê? Porque provavelmente essa pessoa que questiona já teve um histórico ruim, já conheceu professores que não eram professores, caras que não tinham uma formação inicial. E isso que o senhor está tentando fazer, de levar para todos os estados, pô, faz isso pelo Rio também. O Rio também precisa muito do senhor, entendeu? Eu fico feliz por Minas, eu fico feliz por São Paulo, eu fico feliz por tantos outros estados que têm o Kyokushin, porque as pessoas estão confundindo muito arte marcial com desporto, cara. E a galera às vezes está achando que, não, eu faço Karate Kyokushin. Então você é atleta de Karate Kyokushin? Não, cara, ele é artista marcial. É diferente, por exemplo, que eu vejo o kickboxing como arte desportiva. Eu sou kickboxing, aqui da FKBRG no Rio. O kickboxing é uma arte marcial, é um desporto. Existe uma modalidade que é voltada para a parte marcial, que é o musical form, mas o musical form é uma parte de formas, é um kata, é uma parte de exposição, é uma apresentação. Então, o Musical Forms, eu sou árbitro de Musical Forms da CIBKB, e é uma tentativa ainda de amarrar o kickbox à arte marcial. Para ver se as pessoas ainda resgatam um pouquinho daquela coisa. Porque hoje em dia você fala muito osso, e muito osso com a boca, né? Muito osso com a boca. E então esse é um grande problema. Mas assim, a minha função não é criticar, né? A minha função é tentar juntar. E uma coisa que eu gostaria muito de conseguir, não de ter pessoas perfeitas comigo, sabe? Porque também não sou perfeito e daí não daria certo, né? Mas eu gostaria, assim, que viessem para nós pessoas que estivessem com o propósito de acrescentar, de juntar, de unir, talvez até com aquele próprio sentido de religião, né? Religar, né? Religar as pessoas. E outra coisa, na verdade, essa coisa de unir o karatê de contato é minha ideia de muito tempo, mas eu não estou sozinho nisso. Teve pessoas aí, desde o ano passado, do início, que já... eu não vou falar o nome de todo mundo, mas trouxeram pessoas da Rússia para fazer cursos para o karatê de contato de graça. Campeão mundial aqui, fizeram seminários e tudo, sabe? Então, nós estamos com um bloco bem grande de gente, nós estamos com muita gente grande que tem condições, que estamos juntando. E uma coisa importante também, que nem agora você falou de onde me encontrar, né? Eu estou sem academia agora, eu estou dando aula numa academia aqui perto da minha casa, que nós estamos começando com
com uma turma nova, e eu estou participando de um projeto pela CBKI chamado Projeto Lutar e Vencer. Nós já tivemos aí janeiro, fevereiro, março, nós tivemos aí na Zona Norte, Passando por Covid, e aí nós demos, inclusive eu trabalhei lá com o pessoal ligado ao karatê tradicional, ao karatê do semicontato. E onde eu convivi com todo esse pessoal, aprendi muita coisa com eles, aprendi muita noção de kata. Então, o que acontece? Eu fiz um curso em 1993, se eu não me engano, na FEFISA, chamado Curso de Extensão Universitária em Artes Marciais. Até era dirigido pelo professor Léo Imamura, que era presidente do Kung Fu naquela época. E naquela época lá nós participamos... Licença, mestre. Se for Léo Imamura que o senhor está falando do Wing Chun, do Léo Imamura, do Kung Fu... Do 21. Sim, é isso aí. Ele é professor de educação física também, dava aula na FEFISA e colocou essa parte aí. Então, a partir dessa ideia dele, do curso de extensão universitária em artes marciais, na verdade ele não dava aula, ele dirigia a aula. Então, por exemplo, eu, como Kyokushin, dava aula de Kyokushin. No caso, o Severino Salles, que até falecido agora, que era do Aikido, nos deu muitas aulas de Aikido, o Evandro Crestani, do Konkido, tinha o Marcos Ornô, também, do Kung Fu, depois a gente tinha na nossa turma também o Álvaro de Aguiar. Então, o que acontece? A gente começou a ter aula com vários mestres. Tinha capoeira, tinha karatê semicontato, tinha tudo. E o que acontece? Você começa a ver o lado positivo das outras artes. Então, e aquilo vai acrescentando a minha arte. Então, por exemplo, eu tenho um Shuto no Kamai, que é uma técnica que a gente usa, que eu uso todo o princípio do Aikido, de uma aula que o Severino Salles deu. Ele explicou como é que funcionava o básico do Aikido e eu usei essa parte do Shuto no Kamai. Então, o que acontece? A arte marcial, ela tem várias vertentes, mas se você for analisar, sempre tem uma coisa que você pode pegar de um, de outro e acrescentar. Se não der para acrescentar na técnica, você pode acrescentar na filosofia, na maneira de pensar, na maneira de respeitar o outro profissional. Então, maneira didática. Eu confesso... Hã? Na parte didática, né? Parte didática. Então, inclusive uma coisa que o Léo Imamura passou na aula, como aula, né, no caso, que pertence à parte de educação física, foi como que você destrincha uma aula. Antigamente a gente dava aula e saía, o que saía, saía. Não, nós vamos ter que fazer assim, vai começar uma aula, meditação, aquecimento e alongamento, básico, que para nós se chama Kihon, depois desenvolve esse básico que para nós se chama Idogeiko e Kata. Depois coloca em prática, antes de colocar em prática, faz um condicionamento físico, faz um condicionamento de tudo que faz parte, né? Tanto alongamento, força, e vai por aí afora. E depois você coloca isso em prática, através do quê? De uma defesa pessoal, de uma luta, e depois termina a luta, um relaxamento, e medita de novo. Então, essa é uma aula completa. Não importa quantos golpes você dê, mas assim, qual postura você vai usar, o que é conotação marcial. Por exemplo, você faz assim com a mão, né? É uma levada de mão, mas se você colocar, não, isso é um soco, então você pensa aquele movimento, é um soco, é um chute. Essa noção muita gente ainda não tem. E eu já fiz isso em 1993. Já faz
27 anos, entende? Então, quer dizer, é uma coisa assim, que nem naquela época, como eu falei para você, Sim. Oi? O senhor precisa divulgar suas ideias. O senhor precisa divulgar suas ideias. O senhor entende o que eu quero dizer? O senhor precisa divulgar suas ideias. O seu legado não é só a sua história. O seu legado é muita coisa que o senhor já fez. Se o senhor já fez, já está escrito na história do teu livro da vida. Mas o senhor está deixando claro que o senhor ainda tem muito mais para acrescentar. Então, assim, eu realmente não acredito que o problema de saúde do senhor foi algo para lhe matar. Eu acredito que, na verdade, isso sim foi um despertar para o senhor agora realmente estar vivendo. É a maneira que eu enxergo. Eu acho que isso não foi uma chamada lá de cima para o senhor partir, sim uma acordada de tá na hora de acordar. E eu tenho absoluta certeza que o legado do senhor, o que o senhor já fez, já está na história. O senhor já está na história. Quando o senhor hoje me mandou o teu currículo, né? Que eu até olhei, eu falei, cara, ele realmente tem um currículo. Eu achei que o senhor estava brincando quando o senhor falou assim, não, vou te mandar um currículo, porque eu nunca tinha visto, sabe? Geralmente a galera bota ali o resumo ali da carreira escrito. O senhor realmente tem um currículo. E eu achei engraçado. Eu falei, cara, o senhor falou currículo, eu achei que era brincadeira. E quando eu abri, eu falei, cara, realmente ele tem um currículo. E é uma coisa que o senhor ainda tem muito para acrescentar. O senhor ainda tem muito para acrescentar. E o senhor precisa realmente. Obviamente que quem sabe das suas necessidades é o senhor, sua esposa, seus filhos. Mas o senhor precisa entender que o nosso país precisa um dia se tornar potência marcial. E ele vai se tornar potência marcial quando esses jovens, eu falo pela minha geração de 30 anos, até as mais novas, quando essa galera entender que vocês que são base, vocês são base. O senhor e tantos outros treinadores que eu entrevisto, vocês são base. A todos vocês que estão assistindo a live e querem conhecer, apoiem o trabalho do Sensei Otávio. Porque não adianta, depois do falecimento dele, prestar homenagem, falar que ele era uma pessoa fantástica, que ele foi o melhor sensei do mundo, se durante a vida, mal vocês davam um bom dia pelo WhatsApp. Então, é muito fácil falar ele é um grande treinador, ele é um grande mestre. Fala isso para ele. Não espera um momento não espera um momento que esse cara fizer a partida dele para você ter a cara de pau de falar sobre ele. Fala sobre ele agora. Mostra a sua gratidão por ele agora. Eu, em nome de todos os meus amigos de Facebook, meus amigos de arte marcial, de outros estilos, dos meus amigos boxeadores, dos meus amigos de kickboxing, dos meus amigos Nak Muay, de todos. Eu falo por todos eles quando eu digo para o senhor o seguinte, Sensei Otávio, muito obrigado. Muito obrigado, porque antes da gente nascer, o senhor já estava lá. Muito antes da gente pensar em pisar num dojo, o senhor já estava lá. Muito obrigado por ter apertado a mão do Sensei Oyama, porque eu tenho certeza que, por mais que eu não sabia disso, agora eu sinto como se eu tivesse apertado a mão do Sensei Oyama, porque um compatriota meu apertou a mão dele. E praticamente, se eu não realizei meu sonho de ter conhecido ele, agora eu tenho esse sentimento de ter apertado a mão dele. Então, a todos que estão assistindo essa live, seja agora ao vivo, seja no YouTube, busquem saber quem são as turmas de base. Eu vou repetir mais uma vez o que eu vi um sensei bem antigo de jiu-jitsu falando. Por mais que vocês sejam jovens e vocês queiram desenvolver a arte marcial, não se esquece dos velhinhos aqui não. Porque foram os velhinhos que, quando estavam com a idade de vocês, estavam ali ó, treinando no chão. E ele até fala numa entrevista que ele fala, eu rolei em chão de cimento e eu fiz raspagem em chão que o chão era chapiscado. Então, hoje em dia, se tem dojo bonitinho. Hoje em dia, se tem uma foto do Sensei Oyama no dojo. Hoje em dia, se
se tem tanta gente. A maioria da galera hoje em dia fica com uma preocupação de estar com o kimono, o gi, né? Todo bonitinho, o dogi todo bonitinho, branquinho. Mas esse cara aí, há muitos anos atrás, eles não se importavam com isso. O que eles se importavam era entrar no dojo, fazer o melhor treino possível, ir para casa, tomar banho, comer e pensar no dia seguinte, o que eu vou treinar amanhã no dojo? Era assim, cara. Eles viviam a marcialidade. Eles não viam o karatê, a arte marcial no geral, como hobby. Eles não iam para a academia, faziam um treininho ali, eles não faziam um kihon brincando e depois tiravam uma selfiezinha com a mão no ombro do mestre. As coisas funcionavam. Sim. Então, na verdade, muito obrigado pelo senhor existir e não abandona outros estados que precisam do senhor. Outros estados precisam do senhor. E eu garanto para o senhor que se um dia o senhor chegar e falar assim, Yamato, você tem algum lugar que a gente poderia fazer um mega evento de Kyokushin? Sensei, eu tenho um amigo chamado Bruno, e o Bruno ele tem um conhecimento absurdo com a prefeitura, lá em Campo Grande, se eu não me engano. E tem um lugar lá chamado Vila Olímpica Miésimo. Ele fecha aquele lugar quando ele faz evento dele. Então, assim, isso é o de menos. Isso é o de menos. Se o senhor precisar, eu vou estar aqui. Independente de eu estar no Rio, ou estar no Brasil. Eu tenho uma série que eu vou iniciar no YouTube chamada Jornada de um Guerreiro, onde eu vou em várias academias de estilos diferentes e passo um dia lá, treinando com os caras, aprendendo mais sobre boxe, kickboxe, jiu-jitsu, judô, aikido, aonde a galera abrir porta para mim e falar, cara, vem passar um dia com a gente. Eu vou, aí depois eu gravo tudo, edito e mostro como é que é. Porque eu acredito muito no princípio do Miyamoto Musashi, de que você pode evoluir, e evoluir, e evoluir, e chegar num nível bem acima do que todos acreditavam. E eu espero um dia estar aí com o senhor, fazer um treino com o senhor. E eu espero que isso não aconteça. Eu não estou falando de maneira hipócrita. Eu não estou fazendo isso de maneira demagoga. Eu realmente quero ir para São Paulo, não é? Aí é São Paulo, né? Então, eu quero poder ir aí e dizer para o senhor o seguinte, muito obrigado. Porque eu tenho certeza que o meu canal, ele trata de maneira respeitosa. Ele faz de maneira respeitosa. Ele respeita e obedece os mais antigos. Ele tem a parte de humor, de brincadeira e tudo mais. Mas, acima de tudo, ele busca informar. Eu tenho certeza que um dia o senhor vai ter muito orgulho de mim também em relação ao meu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final e tudo, o senhor pode fazer. Sei lá, eu não tenho mais nada para falar. O senhor apertou a mão do Sensei Oyama. Eu não tenho mais o que dizer para uma pessoa dessa. Eu estou muito contente de ter participado da conversa com você. Eu estou pondo aqui, ó, www.cbki.com.br, que essa é a confederação que acreditou no nosso trabalho. Uhum. O professor Oswaldo Messias de Oliveira, que acreditou no nosso trabalho. Ele dá toda a liberdade para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. E quando tiver, se vocês quiserem entrar no site para você ver, você entrar dentro de uma quadra com 12, 14, 16 kotôs, áreas de lutas. Nossa. Aquele monte de gente trabalhando com 1.000, 1.500, 2.000 atletas participando, é algo assim que dá. E quando inicia o evento, até eu, com toda a minha experiência, quando começa a cantar o hino nacional, aquela criançada toda, sabe? Criança que tem 6, 7 anos de idade, ele entra junto com outro que tem 50, 54, está lado a lado. E o benefício que isso traz para uma criança dessa, para que um dia as ofertas que venham
na cabeça dela para fazer coisa errada, ela fala, não, se eu fizer isso errado, eu vou sair daquele grupo. Isso é uma coisa muito grande. E agora, também com esse projeto Lutar e Vencer, que a gente está participando, olha, só para você ter uma ideia, esse projeto aqui é totalmente de graça. Cada vez que o aluno treina, ele já ganhou uma camiseta, já ganhou um kimono. Se ele for fazer exame de faixa, ele vai ganhar essa faixa. Toda vez que termina uma aula, ele ganha um lanchinho que vem aquele kit lanche, que vem comida, vem sanduíche. Todo final de mês tem exame médico. Entendeu? Esse Só para você ter uma ideia, eu estava lá. Projeto independente, isso? Não, isso aí é tudo com projeto parlamentar. Né? Ah, legal. Legal. Os professores são pagos os professores. E, então, mas olha, para você ter uma ideia, a gente estava fazendo agora na Zona Norte. Agora eu vou ser, depois que passar essa quarentena, nós vamos para São Miguel Paulista, que é na Zona Leste. E para você ver aquela criançada que, no começo, eles vão pelo lanchinho mesmo. Tem criança lá que fez 4 aulas por dia, por quê? Para comer 4 lanchinhos. E depois passou o tempo, eles ficaram encantados com o projeto. Só para você ter uma ideia, agora